Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai estar aqui hoje para mais uma aula de informática. A gente viu na última aula a diferença entre hardware e software. A gente viu que os hardware são as partes físicas do computador, são os objetos que formam o computador. E que objetos são esses? Gabinete, monitor, teclado, mouse, pode ser mais o que? Caixa de som, scanner, impressora, tudo isso é hardware. E o que seria o software? Software são os programas que fazem o nosso computador funcionar. É aquilo que permite que a gente, ser humano, a gente interaja com o computador. Porque, do contrário, seria só um amontoado de peças. A gente sabe que o computador sem o software, ele não funciona, certo? Então, dito isso, a gente já sabe a diferença entre hardware e software. A gente vai dar seguimento na nossa matéria. E a gente vai ver que dentre os hardwares tem alguns que são um pouquinho mais importantes do que outros. E uma das peças mais importantes do nosso computador, a gente vai ver que é o gabinete. E por que o gabinete? Porque é dentro do gabinete que a gente tem as peças que fazem o computador ligar, desligar e funcionar. Sem o gabinete, a gente não conseguiria ter um computador. É nele que está a alma do computador. É nele que está o espírito, vamos dizer assim, do computador. O gabinete é essa partezinha aqui, ó. Aquela que parece uma caixa. Por que ele parece uma caixa? Porque dentro dele tem peças importantíssimas que são como se fosse os órgãos do computador. Imagina que dentro do gabinete está o coração, o pulmão, o estômago. São os órgãos do computador. A gente não vê, mas eles estão lá dentro. E são eles que são responsáveis pelo computador funcionar do jeito que funciona. Então, hoje a gente vai ver 4 pecinhas que são muito importantes. Dentro do gabinete tem muito mais coisas. Não existe só 4 pecinhas dentro do gabinete. Mas hoje a gente vai falar das 4 principais. Mas antes, o gabinete, ele tem funções que a gente já deve conhecer, certo? De ligar, desligar, botar pendrive, botar CD, botar DVD, plugar fone de ouvido, isso tudo a gente já conhece. O que a gente vai falar hoje são das partes e das funções dessas partes que a gente ainda não sabe. Então, a primeira parte que a gente vai falar é uma parte muito importante e eu escolhi ela para ser a primeira porque ela tem uma função muito especial. A primeira parte que a gente vai falar é a placa-mãe. Placa-mãe. Eu vou deixar uma foto da placa-mãe aqui para vocês verem que ela realmente é uma placa de ferro com muitos encaixes. E nesses encaixes é onde a gente coloca todos os outros componentes. Então, a placa-mãe é uma base para as outras peças que vão dentro do gabinete. A gente chama ela de placa-mãe justamente porque é nela que a gente conecta tudo. Então, é como se as outras peças de dentro do gabinete fossem os filhinhos dela. Porque sem ela, eles ficariam soltos. É ela que une todas essas partes e fazem elas funcionarem juntas. Por isso que a gente chama de placa-mãe. Então, a função da placa-mãe é conectar todos os componentes de dentro do gabinete, todas as peças que vão dentro do gabinete. A segunda pecinha que a gente vai falar é uma peça muito importante também, é o processador. O processador, como o nome já diz, ele processa os dados do computador. Ele é o que faz o computador rodar, como a gente chama. O processador, ele funciona como se fosse o cérebro do nosso computador. Por que o cérebro? Porque qual é a função do cérebro humano? Não é processar as informações que recebe para que o nosso corpo possa funcionar de maneira adequada, para funcionar bem? É isso que o processador faz com o computador também.
ele recebe dados e envia dados, e no meio disso tudo ele está processando. É como se fosse um bolo. A gente coloca a massa lá dentro e ele vai assando, vai processando. E quando sai, já sai uma informação pronta, sai um bolo. Então, tem a entrada, o processamento ali e a saída. E é por isso que a gente chama ele de cérebro, porque a função do processador para o computador é parecida com a função do cérebro humano para o nosso corpo. O próximo hardware que a gente vai ver é o HD. HD tem uma fotinha aqui também. O HD, ele funciona mais ou menos da mesma forma que o pendrive, só que ele fica dentro do gabinete e geralmente a gente não tira. O HD é onde a gente guarda as fotos, vídeos, músicas, todos os arquivos do usuário do computador, de quem usa o computador, ficam guardados no HD. Isso é feito de forma automática. A gente pode apagar ou não, mas fica lá guardadinho, a gente que escolhe. Porque o HD, ele armazena isso de forma permanente. A gente consegue apagar, mas enquanto tá ali guardadinho, ele fica guardando nossos dados. Mas, em compensação, o próximo hardware que a gente vai ver, que é a memória, ela guarda alguns dados do computador só enquanto ele está funcionando. Então, por exemplo, eu entro num site, aí abre um monte de foto, abre texto. A memória está guardando aquilo ali, só enquanto o computador está funcionando. Quando o computador desliga, ela apaga tudo. Então, a memória guarda dados do computador de forma temporária. Porque ela é responsável não por armazenar dados, mas ela é responsável por deixar o computador mais lento ou mais rápido. Isso é função da memória. Então, se a gente tem um computador muito lento, sinal de que ele está com pouca memória. Mas se a gente tem um computador muito rápido, é sinal de que ele está com muita memória, ok? Então, esses são os 4 primeiros hardwares internos que a gente vai estudar. Placa-mãe, processador, HD e memória. Como eu já havia dito, tem muitos outros, mas esses são os que a gente vai estudar primeiro porque eles são essenciais, a gente precisa saber deles, ok? Eu vejo vocês na próxima aula. Tem um exercício muito legal pra gente fazer e até a próxima. Beijinho!